Vamos ao segundo tema, então. Em menos de 6 meses de governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua equipe terão que lidar com, ao menos, 6 comissões parlamentares de inquérito criadas no Congresso Nacional. Foram instaladas na Câmara dos Deputados apenas nesta semana a CPI do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, para apurar as ações e o financiamento do grupo, a CPI das Americanas, para investigar uma inconsistência ou inconsistências na contabilidade da empresa, e a CPI das apostas esportivas, que vai se debruçar sobre a manipulação de resultados em jogos de futebol profissional para favorecer apostadores. Além destas, já foram criadas outras 3 CPIs que ainda aguardam instalação. A CPI das criptomoedas na Câmara dos Deputados, que deve investigar esquemas de pirâmides financeiras que prometem enriquecimento através de criptomoedas. A CPI das ONGs da Amazônia no Senado, para investigar possíveis irregularidades de organizações não governamentais que atuam na região. E a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do dia 8 de janeiro, que contará com deputados e senadores para apurar os atos criminosos durante o ataque aos 3 poderes que ocorreu no início do ano. Como vemos, é um número bem expressivo de CPIs simultâneas. E como isso impacta e o que isso pode representar para o governo é o que a gente quer saber. Começa agora pelo Caio. Caio, o número de comissões atrapalha a agenda e articulação do governo? Acredito que sim, mas muitas dessas CPIs que foram citadas, elas não atingem diretamente interesses do governo ou não representam necessariamente um desgaste político do governo, né? Então, é o caso da CPI das apostas, da CPI das criptomoedas e da CPI das Americanas. Já aí, com certeza, a CPI do MST, né, para identificar aí os responsáveis por comportamento ilegal e criminoso, né, de membros desse movimento e também os seus respectivos financiadores. Isso obviamente impacta, né, quando a gente vai analisar também contratos das ONGs na Amazônia e especialmente aquela que ainda não foi instalada e que o governo faz de tudo para que não seja, que é a CPMI do 8 de janeiro. Né, que seria muito complicado, aí seria um desgaste enorme para o governo Lula, afinal de contas, né, graças ao jornalismo independente aqui da CNN, a gente conhece a íntegra das imagens, né, da invasão do prédio, do Palácio do Planalto, né, em 8 de janeiro, e da facilitação, né, desses crimes por pessoas que já eram do governo Lula, em especial o ministro, né, pelo menos. Lógico, isso ainda está em fase de apuração, mas a gente viu como ele foi, no mínimo, leniente com isso. Então, sim, é uma pedra no sapato do governo, mas a agenda propositiva também diz mais respeito a retrocessos na legislação de responsabilidade fiscal que já está posta. Muito bem, Zé Eduardo, o número de comissões atrapalha a agenda e articulação do governo? Me preocupa, Luciano. Eu acho que a CPI é um instrumento parlamentar importantíssimo e deve ser utilizada em situações extraordinárias, quando existe uma percepção de que as investigações pelas vias ordinárias não estão correndo bem, ou que existem desvios, ou que existem omissões. Quando as investigações pelas vias ordinárias tramitam corretamente, não há por que eu ter uma CPI. CPI, repito, é uma medida extraordinária. A banalização de CPIs é gravíssima para o parlamento e para qualquer governo, seja ele de direita ou de esquerda. Por quê? Porque a CPI, ela tumultua o ambiente parlamentar, pouco importante a sua temática. Por isso, quando eu falo tumultua, o tumulto tem que valer a pena, ou seja, tem que ser alguma coisa que não seja um teatro político, que não seja uma encenação, tem que ser algo que se justifica diante do fato dos mecanismos ordinários de investigação não estarem funcionando. Infelizmente, esse conjunto todo de CPIs banaliza a atuação parlamentar. Será que, vou dar um exemplo para não ideologizar a discussão, a Americana, será que não está tendo a apuração correta? Está, então para que eu fazer uma CPI? Para criar um teatro, uma situação? Isso é péssimo para o parlamento brasileiro, é péssimo para o governo, é péssimo para a governabilidade e é péssimo também para a oposição, porque deixa de se ocupar dos principais assuntos da pauta legislativa para buscar ali uma situação que efetivamente não é boa do ponto de vista do país e do interesse público.
Caio, 1 minuto para a réplica. Olha, como eu concordo com o que foi colocado aqui pelo Zé Eduardo, eu vou aproveitar o espaço para pedir desculpa à audiência por ter me referido ao Lula da Silva como cara. Afinal de contas, ao fazer isso, doutor Zé Eduardo, eu acabei me comportando exatamente como Lula. A frase que ele disse sobre o Zelensky, quando ele era candidato e Zelensky era presidente, é justamente essa. Esse cara é tão responsável quanto o Putin pela guerra. Devemos ter uma conversa séria. Você era um bom comediante, mas não vamos fazer guerra para você aparecer na TV. A última coisa que eu quero é me comportar como Lula da Silva. Então, eu peço desculpa aí à nossa audiência pelo lapso e por chamar o presidente de cara, como ele mesmo se refere a outros presidentes. Mas, de qualquer forma, falando aqui sobre as comissões parlamentares, o que salta aos olhos, no caso, é a demora, né, na instauração da CPMI de 8 de janeiro. Essa sim, né, que teria todos os motivos do mundo para acontecer, afinal de contas, é preciso, né, que o grande público conheça a versão dos envolvidos no caso. Zé Eduardo. CPI não é para conhecer versão de A ou de B. CPI é para investigar e apurar fatos. Quando eu parto do pressuposto que eu vou fazer uma CPI para apresentar versões, eu já desqualifiquei a CPI. Ela vira uma comissão parlamentar de apresentação de teses e não uma comissão parlamentar de investigação. Investigação tem que ser séria, fática, não teatralizada, não defensiva ou acusatória. Ela existe para investigar. Eu acho que esse pressuposto de transformar a CPI do dia 8 de janeiro em num fórum de defesa do governo que saiu é justamente aquilo que a desqualifica. Por que também a desqualifica? Porque as investigações estão seguindo um ritmo absolutamente acelerado. Já há pessoas denunciadas pelo Supremo Tribunal Federal. Eu sou contra denunciar A, B, C ou D. Apresente essa defesa, vamos para as vias judiciais. Essa CPI, nesse momento, é mais um teatro político diversionista do que outra coisa.